Programa Capoeira na TV traz para vocês hoje a capoeira regional do Mestre Bimba. No princípio, a capoeira não tinha qualquer nome, não era chamada de Angola nem de regional, era apenas capoeira. Que veio dos escravos, foi nascida nas senzalas, nos engenhos, onde os negros trabalhavam. O Mestre Bimba foi procurado por um estudante de medicina cearense que morava numa república nos Barris, chamado Cisnandro. O Dr. Cisnandro pediu ao Mestre Bimba para lhe ensinar capoeira e o levou para a república que ficava próxima à Roça do Lobo nos Barris. Outros estudantes gostaram do que viram e passaram a treinar a capoeira com o Mestre Bimba. Com o passar do tempo, o Mestre Bimba criou um estilo de capoeira diferente da capoeira original. Ao introduzir mudanças, tornou a capoeira mais esportiva, atlética, com situações de contato corporal mais frequentes, criando também o método das sequências e dos movimentos de projeção chamados de balões ou cintura desprezada. Naquela época, a prática de capoeira era proibida, então, para disfarçar, o Mestre Bimba, junto com seus alunos, estudantes universitários, criaram um Centro de Cultura Física Regional, sem mencionar o nome capoeira, que era uma forma para omitir a prática dessa luta. Pela antiga luta que tinha na Bahia, já em desuso, que sumiu, inclusive, que o pai dele, inclusive, era campeão, então ele tinha muita intimidade com esses movimentos do batuque, pegou alguns movimentos do batuque, adaptou para a capoeira, pegou alguns movimentos de capoeira, da capoeira primitiva, colocou também, e a criatividade dele. Isso é que é a capoeira regional. Com as pesquisas dele, que a capoeira tinha se folclorizado muito e que tinha perdido muito sua feição de luta. Então ele resolveu devolver essa feição de luta e juntou o batuque, que era a antiga luta que tinha na Bahia, já em desuso, que sumiu, inclusive, que o pai dele, inclusive, era campeão, então ele tinha muita intimidade com esses movimentos do batuque, pegou alguns movimentos do batuque, adaptou para a capoeira, pegou alguns movimentos de capoeira, da capoeira primitiva, colocou também, e a criatividade dele. Isso é que é a capoeira regional. O Mestre Bimba formou várias turmas. Hoje existem alguns alunos remanescentes que formaram um grupo chamado a Turma de Bimba e criaram uma casa, aonde se reúnem frequentemente tentando preservar a capoeira do Mestre Bimba de forma original. No final da década de 50, em Salvador havia um fenômeno da turma de bairro. Sempre havia confusão, disputa, briga entre as turmas de bairro. E eu, com 14 anos de idade, em 1958, entrei na academia para aprender a me defender dessas brigas da época muito comuns. Aí tive o prazer de conhecer o Mestre Bimba, que foi, a meu ver, um dos grandes educadores que nós tivemos aqui em Salvador. Eu separaria a capoeira antes e depois de Mestre Bimba. O Mestre Bimba foi um exemplo para todos os alunos que frequentaram a academia dele. O mestre é uma figura muito simples, muito interessante, acolhedor demais com todo mundo. Era uma figura assim simplesmente extraordinária. Deveria ser para todos nós que militou na capoeira daquela época, né? Aquela época que o Mestre Bimba estava por aqui, nós chegávamos lá, ele nos recebia muito bem com toda a turma, no berimbau dele, começava a fazer com a aula dele, era muito interessante, uma pessoa muito educada com relação com os alunos. E tinha também a parte do esquenta-banho durante a academia, que era fantástico, né? Depois eu tinha aula, né? Eu mesmo peguei um apelido de Manchinha, na época do mestre, que ele não tinha um apelido para botar, todos tinham um apelido na academia, né? Então eu não tinha um apelido. No batizado, eu tomei uma bênção de Cascavel, era o outro que já infelizmente faleceu. Cascavel deu uma bênção no meu batizado, eu bati com as costas da parede, que tinha sido caiada recentemente e saí com a mancha nas costas de cal.
Aí o mestre, olha o manchinho aí. Era uma pessoa que não era preciso você ter um papo especial para admirar ele, certo? Eu tenho de mestre Bimba lembrança de flashes, de vários papos, mas nenhum deles eu posso qualificar como mais importante do que o outro. Eu acho que todos foram importantes. Mesmo quando ele falava com um tom de humor, mas havia, na verdade, uma mensagem implícita naquilo, tá? Então, a conversa de mestre Bimba era uma espécie de educação continuada a cada dia que você ia uma aula dele. O maior mestre de capoeira de todos os tempos. Convivi com o mestre Bimba até 72, quando ele viajou para Goiás, e continuei treinando minha capoeira, sempre com vontade e observando sempre os ensinamentos do meu mestre. Com a preocupação de manter a originalidade dos ensinamentos do mestre Bimba, o seu filho Nenel tem o cuidado de reproduzir a capoeira do seu pai de forma autêntica. A minha missão é muito especial. Eu abracei para mim essa causa da capoeira regional, o trabalho do meu pai. E cada dia que passa, o mundo tem me cobrado mais e mais. E hoje vocês estão aqui dentro da Fundação Mestre Bimba, que é a nossa sede, onde cuida dos dois maiores projetos da preservação do trabalho do meu pai, que é a Escola de Formação Filhos de Bimba e o projeto Capoeirê, que a gente trabalha nos bairros com as crianças, né, e jovens que não têm tanta assistência. E eu gostaria muito de registrar que o que vocês vão estar vendo aqui agora é parte da capoeira regional. Não tem como em poucos minutos você mostrar toda a metodologia. Mas pelo menos a gente vai mostrar aqui a base, que é meu pai pegou os movimentos mais simples e fez uma sequência de ensino, que a metodologia começa por aí. Depois da ginga você começa a fazer essa sequência, que em pouco tempo você já está apto a entrar e conseguir fazer um jogo de capoeira. Que é 2 alunos aqui para fazer a sequência. E depois, logo depois da sequência, a gente vai fazer a cintura desprezada, que é um movimento de projeções, que também é uma coisa bem simplificada, que depois da sequência dos movimentos básicos é que você vai pegar os movimentos desequilibrantes, os contra-ataques, as coisas mais fundamentais. Então, e a cintura me dê licença aqui, então quer dizer o seguinte, então o aluno ao começar a se matricular aqui na Fundação Mestre Bimba, ele começa aprendendo primeiro a sequência, depois se batiza, aí depois ele vai fazer a cintura desprezada. Vai fazer os movimentos secundários para depois fazer a cintura desprezada, então, a cintura que é a base dos outros balões. Isso ele leva em média 1 ano para conseguir, não? Ou mais? Depende muito da capacidade de cada um. Então vamos lá para a sequência? Vamos lá.
capoeira regional do Mestre Bimba continua viva através dos seus discípulos e do seu filho Nenel. Espero vocês no próximo programa.